Eu já tô torcendo pra Monstro do Pântano ficar ruim. Assim, quando a primeira temporada acabar e a série for cancelada, eu não vou ficar tão triste. Mas, cara, cada semana os episódios vão ficando melhores. Assim não tem como. O quarto episódio de Monstro do Pântano é intitulado Darkness on the Edge of Town, ou Escuridão à beira da cidade. E a gente vê como a escuridão, que na semana passada estava trazendo os mortos de volta à vida, tá encontrando maneiras diferentes de continuar atormentando Marie. Mas antes da gente partir para nossa análise de Monstro do Pântano, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. E nesse episódio nós vemos o que parece ser uma dupla de lenhadores clandestinos tentando roubar uma madeira nobre do pântano quando a floresta começa a se manifestar e joga um corpo em cima de um dos criminosos que é ferido e começa a espalhar uma febre de escuridão pela cidade. Eu confesso que quando esse corpo caiu da copa da árvore eu achei que fosse o próprio monstro do pântano ou mesmo o verde por si só encontrando uma maneira de expor o corpo que o Avery tinha matado, né? Aquele cara do banco, eu não lembro o nome dele, velho. É um personagem muito irrelevante pra gente lembrar o nome. Mas aquele banqueiro que o Avery assassinou e queimou o corpo dele, enterrou na floresta, eu achei que fosse a própria floresta tentando expor essa situação pra que o mundo soubesse o que realmente tá acontecendo ali. Mas não, a gente descobre, graças a Liz Tremaine, que tá agindo como uma jornalista, como ela realmente é nos quadrinhos, que tudo isso é uma manifestação da escuridão, de uma coisa que já aconteceu em Marie há muitos anos atrás e ficou enterrada no pântano, mas que agora tá sendo trazida de volta. E isso parece ser um caso isolado, né? Esse episódio tem uma cara de ser um episódio mais procedural, de ser um caso mais fechado. Então será que essa loucura, será que essa doença, essa escuridão que está sendo espalhada é a mesma escuridão que trouxe o assassino de volta no segundo, no terceiro episódio? Eu não duvido nada que seja sim, mais uma manifestação do preto, até porque a gente vê o monstro do pântano conversando com a Abby ali no final do episódio e ele diz que essa é uma escuridão que existe no pântano. Ok, pode ser só uma escuridão por si só uma escuridão, mas também pode ser mais um jeito do preto se manifestar ali, da escuridão, da decadência, tá tentando se manifestar e subjugar as outras forças. E até pelo jeito que ele conversa nesse episódio, vai meio que contra ou não, ou simplesmente eu interpretei de outra maneira o que eu mesmo havia falado na análise do episódio anterior, quando eu falei que na verdade podia já ser as forças da morte, as forças da decadência lutando contra o verde, o que estava fazendo com que o verde se manifestasse, mas pode ser justamente a ação do Avery, a ação da humanidade ali tentando destruir o pântano, que fez com que o verde ficasse mais fraco, e aí a decadência, a escuridão viram nisso uma oportunidade, meio que, a natureza tá enfraquecida, a gente tá de boa aqui. Então vamos tentar dominar tudo aí e fazer com que tudo vire escuridão. Até porque isso é uma coisa que aconteceu nos quadrinhos quando o Anton Arcane foi o avatar do preto conseguindo enganar o parlamento da decadência e tentando subjugar as outras forças. Então pode ser justamente por isso que o Anton Arcane esteja sendo citado aí de maneiras indiretas pela Madame Xanadu na série e ele esteja por trás desses eventos relacionados à escuridão. Aliás, eu até mesmo pensei que pudesse ser o Arcane que apareceu naquela visão da Abby, naquele pesadelo em que ela estava tendo quando estava infectada por esse vírus da escuridão. Eu realmente achei que fosse o primeiro contato entre a Abby e o tio dela, o Anton Arcane, que é o grande inimigo do monstro do pântano. Será que era ele? Não sei se é porque ela meio que justificou isso através de um trauma que ela tinha na infância. Mas ainda assim, quando a gente começa a pensar, começa a arquitetar as ideias aqui, pode ser que isso seja uma manifestação sim do Anton Arcane. Eu até comecei a pensar aqui que ele pudesse estar isolado em algum lugar, ele pode, por exemplo, estar em um reino de escuridão, estar preso no reino da decadência de alguma maneira, ele não está no nosso plano físico, no nosso plano espiritual, mas através da Abby ele tem uma porta de comunicação com a nossa realidade. Então ele está tentando usar a Abby para poder voltar desse lugar em que ele pode estar banido, em que ele pode estar preso, em que ele pode simplesmente estar vivendo lá. Posso estar viajando também, pode não ter nada a ver com isso, mas acho que seria uma forma interessante de trazer o personagem também. Até porque nos quadrinhos ele sempre teve uma fixação pela Abby, ele sempre teve uma coisa até bizarra, assim, de possuir o corpo do Matt e tentar ficar com a Abby. Foi uma loucura. Nos quadrinhos do Monstro do Pântano acontecem muitas loucuras. Então eu não duvido nada que esse homem sem face que aparece nas visões da Abby seja justamente o tio dela. Aliás, será que também de alguma maneira ele tá relacionado com a morte da Shauna? Será que ele tá relacionado com algum outro evento? Com o Cass
Cassidy, né, com o demônio azul? Será que tem alguma coisa acontecendo a mais com esse homem sem rosto da visão da Abby? Não sei, essa cena levanta muitos questionamentos, é muito bacana até pra gente começar a especular o futuro da série, apesar de não ter tanto futuro assim, infelizmente. Mas por mais que essa cena seja muito legal, não tem como competir com a visão do Todd. O primeiro cara que foi exposto a essa febre da escuridão. Eu acho que de todas as visões, eu acho que foi a menos perturbadora, mas é que teve as consequências mais brutais. Quando o maluco vê a cobra no braço ali e puxa a faca, eu não pensei que a gente fosse ter uma cena tão gráfica como acabou tendo. Eu realmente achei que ele ia ficar passando a faca ali por cima, tentando afastar ali, talvez ferir as outras pessoas ali. Mas o maluco começou a dar facada na mão, meu irmão. E uma cena tão gráfica. Eu já falei isso na análise de alguns episódios. A violência de Monstro do Pântano, ela choca porque ela é muito crua, ela é muito rápida, ela acontece quando você não tá esperando. Então o cara começou a esfaquear a mão ali, velho. E aquela cena era tão agoniante, em um nível em que você não conseguia olhar pra ela, você queria virar o rosto, mas ao mesmo tempo ela era tão impactante de um jeito que você não conseguia parar de olhar. E na cena seguinte ele ainda liga o triturador e enfia o braço lá. Mano, sério. E aí você para pra pensar que isso é uma série de super-herói. Isso é uma série de quadrinhos. A gente tá vendo uma série da DC Comics que tá mostrando um cara se mutilando. É muito louco quando você para pra pensar nisso. E aí depois ele arranha o Pops, que arranha a Lucília, que arranha a Abby, e ela leva de volta essa escuridão pro pântano, de onde ela nunca deveria ter saído. Vocês também ficaram um pouco incomodados com o modo como a doença era transmitida? Porque eu achei muito bizarro, cara. E eu acho que isso podia ser trabalhado de outra maneira. Podia mostrar, sei lá, o Pops ficando maluco e mordendo a Lucília atacando a Abby de alguma outra maneira, porque só arranhar ficou um pouco estranho, e tipo, ninguém corta a unha em Murray, velho, a galera é um bando de Wolverine arranhando todo mundo, achei meio estranho, não é algo que me incomodou, não, pra mim não foi um erro, claro, mas foi um artifício que eles utilizaram que eu achei que podia ser melhor desenvolvido. E quando a Abby conversa com o Monstro do Pântano, eu achei muito bacana eles estarem trazendo de novo à tona a questão da Abby ser uma pesquisadora, dela ser uma mulher da ciência, dela ter esse intelecto genial, afinal de contas, mais uma vez, ela falou isso na série. Ela falou que ela tá ali porque ela é melhor no que ela faz, porque ela é uma grande pesquisadora, então ela tem que demonstrar isso. Então o modo como essa doença é transmitida, os delírios, ela tenta associar isso com outras doenças, fala, não, isso aqui é um vírus que estava latente no pântano, quando esse corpo mumificado apareceu, ele espalhou o vírus novamente, e ela tenta encontrar essas soluções que são muito bacanas e realmente tentam fazer sentido na cabeça dela. Mas o Monstro do Pântano, o Alex sabe que não é algo natural. Ele sabe que Murray tem alguma outra força, que tem coisas que acontecem ali, que só acontecem ali e que não tem uma explicação natural. Ele não sabe muito bem o que é, mas ele agora faz parte disso também. E a gente não falou sobre ele aqui ainda nas análises, mas o ator que dá vida ao Monstro do Pântano é o Derek Mears, que também foi ninguém menos que o Jason no filme Sexta-feira 13 de 2009. E é muito bacana como ele consegue transparecer nos movimentos do Monstro do Pântano, no modo como ele fala. Você sente que essa era a voz que o Monstro do Pântano precisava ter. É uma voz que parece que tá saindo de raízes, não tá saindo de cordas vocais. É uma voz que parece estar raspando em alguma coisa, uma voz grave. E ele consegue transparecer que ao mesmo tempo ele é um cara imponente, mas ele também tá confuso, ele tá assustado, ele tá perdido. É muito legal como o DC Universe tá sabendo dar essas características pros seus personagens de maneira prática. Foi assim com o Homem-Robô, foi assim com o Homem Negativo lá em Patrulha do Destino, e aqui no Monstro do Pântano tá sendo também com o próprio Monstro do Pântano. Eles estão sabendo muito bem utilizar maquiagem, utilizar os trajes, né, de um monstro, em vez de utilizar CGI em tudo, fazer um bonecão digital como eles poderiam fazer, e quando eles usam CGI, é de maneira que faz sentido, e é de uma maneira muito bem trabalhada, muito bacana. Eu tô gostando muito dos CGIs que estão sendo apresentados em Monstro do Pântano. E voltando a falar de Murray, pra mim a participação do Sunderland nesse episódio foi muito, muito legal, porque a gente pôde ver um pouco mais dos dois. Até o momento, a Maria tinha sido mostrada pra gente quase como uma vilã, porque ela confrontou a mocinha, mas ela tinha as razões dela pra confrontar a Abby. Ela tinha as razões dela pra tá traumatizada, pra ter essa rispidez com a Abby. Afinal de contas, ela tava envolvida na morte da filha dela, cara. Então é natural em que ela veja ela de uma maneira mais agressiva. Mas aqui a gente começa a ver o lado dela realmente como mãe, tentando substituir, não substituir a imagem da Shauna, mas tentando substituir esse vazio que ficou pra ela depois que ela perdeu a filha na Susan.
Suzy, e como o Avery é um cara sem escrúpulos, que faz com que isso aconteça de uma maneira projetada por ele. Ele fez com que aqueles encontros acontecessem casualmente. Ele organizou uma festa em que a Suzy apareceu, opa, não sabia que ela ia vir aqui, a Maria também tá aqui, a criança foi levada pra casa deles, então ele foi envolvendo todas as pessoas nesse esquema pra conseguir o dinheiro da Maria. Então a gente vê realmente como ele é um cara sem escrúpulos. Ele já matou uma pessoa e provavelmente matou muitas outras. Talvez também tivesse diretamente envolvido com a morte do Alec, com a transformação do Alec em monstro do pântano. Ele planejou adotar uma criança para conseguir o dinheiro da esposa e assim financiar os projetos dele, levar os planos dele adiante. Então a gente vê como ele é um cara que vai passar por cima de qualquer coisa que ficar no caminho dele. Eu achei muito interessante os personagens sendo trabalhados. Acho que foi a semana que eu mais gostei do modo como eles foram trazidos pra série, mas achei a cena seguinte a esse diálogo que eles tiveram na casa, em que o Avery conversa com o Lee, o tio da Suzy, simplesmente desnecessária. É uma cena que pra mim subestimou o espectador, como se eles não perceberam que isso foi um plano do Avery, vamos fazer ele conversar com o cara aqui, que aqui vai ficar claro, aqui a galera vai entender. Deu pra gente entender antes, galera, não precisava disso aí não, valeu? E outra parada que eu gostei muito foi a interação do Demônio Azul, porque, mano, o Daniel, ele é muito carismático, é um personagem que rouba a cena toda vez que aparece, é muito interessante ver ele contracenando com os outros personagens, aquele momento em que ele tá no hospital, em que ele meio que vai conversar com a Abby, tentando tirar alguma informação dela, tipo, pô, você é meu contato? Fala aí o que eu tenho que fazer, a gente já não se conhece, a gente já não se viu, é muito divertido, mas pra mim o grande momento desse episódio é quando ele encontra com a Madame Xanadu na festa. Primeiro porque olha a situação da Madame Xanadu, é uma mina cega, que é a cartomante da cidade, que tá numa festa beneficente, numa sala escura, num canto encarando a parede e soltando as frases do tipo, a tempestade está chegando. Então essa cena por si só já é muito bizarra, e aí ela confronta o Daniel e fala, você fez um pacto pra estar aqui, você tem que ter paciência, as coisas vão acontecer, você vai saber qual é a sua função. E aí, que pacto é esse que ele fez pra acabar em Marray? Nos quadrinhos, o Demônio Azul faz um pacto com um demônio chamado Neron, que através desse pacto ele queria alcançar a fama, afinal de contas ele era um dublê, ele era um ator de filmes de ação, então ele queria conquistar a fama, mas esse pacto acaba levando à morte de pessoas queridas dele e à morte do próprio Daniel Cassidy. Ele morre e é trazido de volta à vida, dessa vez como um demônio propriamente dito, porque antes ele usava uma armadura de um demônio, que era ligada a ele não conseguia se separar. É outra história maluca dos quadrinhos. Só que aí ele volta realmente como um demônio. Será que a gente vai ver essa transformação do Daniel durante a série? Será que isso ia ser mostrado talvez em uma segunda temporada e não conseguiu ser desenvolvido na primeira? Aí eu já não sei, porque eu já começo a especular, porque faltam poucos episódios pra acabar a série, né? Mas eu quero muito saber o que tá acontecendo e é natural que a gente tenha mais questionamentos nessa história, porque esse é um núcleo que não tá sendo tão explorado quanto o da Abby, quanto do Monstro do Pântano, né? Então é natural que a gente tenha mais questionamentos relacionado a Daniel Cassidy e a Madame Xanadu. Como eu falei, o episódio dessa semana foi bem mais procedural. E o que isso quer dizer? Essa é uma estrutura adotada principalmente naquelas séries investigativas, como CSI, em que a gente tem um problema da semana, tem um caso da semana em que os nossos personagens têm que resolver, e assim que eles terminam aquele caso, aquele episódio é encerrado, e no próximo episódio a gente tem um novo caso da semana, e não necessariamente as histórias estão ligadas entre si. Então nesse episódio deu pra gente sentir um pouco mais disso. Essa história dessa escuridão era um caso isolado? Era a mesma escuridão dos zumbis do episódio anterior? Ou é outra história? Então mesmo se for a mesma coisa, mesmo se for uma coisa diferente, a gente percebe que o Monstro do Pântano também funciona nesse formato procedural, que era exatamente a estrutura que a Warner queria que a série tivesse. O DC Universe trabalhou em uma série em que a gente tem uma história recorrente durante toda a primeira temporada, enquanto a Warner queria um caso toda semana, queria que fosse um caso trabalhado de maneira diferente a cada episódio. Então, como eu falei, funciona dessa maneira, mas acho que só funcionou esse episódio porque a gente teve 3 episódios anteriores que não seguiram essa estrutura e que elas ajudaram a construir um mundo, a estabelecer um mundo em que a gente agora tá familiar. Então a gente já sabe como os Sunderland se comportam, a gente já sabe o que aconteceu com o Alec, como a Abby veio parar aqui, a gente já conhece as histórias desse lugar, a gente já se apegou aos personagens e a gente sabe do potencial
que Murray tem. Então, quando esses casos são trazidos, é natural, faz sentido, você consegue entender por que esse personagem reage dessa maneira, e mesmo que você não entenda, e é uma informação nova, como o do cara do bar lá, em que a gente vê, nossa, então ele teve um trauma no passado, isso faz com que você até se questione de outros personagens. Você fica, caramba, e se ele tivesse arranhado a Liz? O que será que ia ser o grande pesadelo dela? E se ele tivesse arranhado o Avery por alguma maneira? Se ele tivesse arranhado o Jason Woodrue, a gente já sabe que o maior medo ia ser perder a esposa. Então teve uma preparação ao longo desses 3 episódios para chegar nesse momento em que a gente se importa, ou que ao menos a gente entenda o que acontece com cada um dos personagens. Então eu acho que talvez alguns episódios nesse formato mais procedural funcionem dentro da temporada de Monstro do Pântano como um todo, mas não sei se a temporada inteira assim iria funcionar. Até por mais que esse episódio tenha sido de fato muito interessante, a gente não teve tanto desenvolvimento assim na história da temporada como um todo. Mas essas cenas em que a gente tem grandes atuações, como a cena do Sunderland, que pra mim são sempre as melhores cenas que a gente tem, como a relação entre a Abby e o Alec começa a se desenvolver de novo, aliás, continua se desenvolvendo, porque ela já começou há muito tempo atrás, e a gente vai ficando cada vez mais preso nessa série. Como as cenas de violência, as cenas de gore são tão rápidas, são tão bizarras, esses elementos eles equilibram a série. Então, por mais que a gente não teve uma história tão bem desenvolvida nesse episódio, a gente teve atuações boas, a gente teve cenas chocantes, a gente teve muitos bons momentos. Então, é uma série que se equilibra o tempo todo e ela precisa desse ritmo diferente. As séries do DC Universe são diferentes. Patrulha do Destino tá aí pra provar isso 1 bilhão de vezes. É o ser diferente, é o ser bizarro que torna esses personagens tão bons. E é justamente a DC tendo encontrado a forma de trabalhar cada um dos personagens que faz com que as séries funcionem. Então eu torço muito para que a gente salve o Monstro do Pântano, para que a gente veja uma nova temporada deles, porque eu achei mais um episódio sensacional e tô muito curioso para saber o que vai acontecer com o Jason Woodrue. Eu não sei se vocês conhecem a história do personagem, mas nos quadrinhos o Jason Woodrue se transforma no Homem Florônico, que é um dos inimigos do Monstro do Pântano. Às vezes ele se alia com a Era Venenosa. Enfim, é um personagem também que é basicamente o Monstro do Pântano do mal, assim como Jason Woodrue é o Alec Holland do mal. E agora a gente viu que ele começou a pesquisar as células do Monstro do Pântano junto com a Abby. Eu não duvido nada que ele tente desenvolver uma fórmula para curar a esposa e antes de testar nela, é claro, ele vai tentar injetar nele mesmo e assim ele vai se transformar no Homem Florônico. Acho que essa pode ser uma solução pra gente já ver ele se transformando no monstro também. Mais um episódio sensacional de mais uma série sensacional do DC Universe. Tá ficando até chato repetir isso aqui. Mas aí, o que você achou desse episódio? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, rapá, @MaidannaLH. Corre lá. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Darkness on the Edge of Town, ou blá 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 blá. E aí a decadência tinha que arranhar a pessoa. É muito louco quando você para pra pensar nisso. Eu não sei se vocês repararam, eu não sei se qual que é o nome que eles estão usando? Escuridão. E aí a decadência, eu não sei o que eu tinha falado antes, cara, pra te ajudar na edição. Eu acho que podia mostrar isso. Repararam? Não, volta.